Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema O Pastoreio Exercido pelo Bom Pastor, onde nós vamos conversar sobre o pastoreio que Jesus exerce sobre as nossas vidas, que somos as ovelhas do seu aprisco. Nós vamos falar sobre o cuidado pastoral que Jesus tem conosco e nós vamos também falar do cuidado que Cristo tem por cada uma das suas ovelhas. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai ser passada no livro de Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 11, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Então, a gente percebe aqui nessa leitura, desde o início, a busca do bom pastor. A gente sabe que Jesus, ele deixa as 99 no aprisco para ir atrás da uma que se extraviou. Então, a gente sabe que Jesus, ele não lida apenas com números, ele não está lidando apenas com 100, com 90, com 80, mas ele faz questão de cuidar de uma, sabe? Então, ele presta atenção em cada ovelha que está no seu aprisco. A gente sabe que Jesus é o bom pastor, ele nos conhece dentro de nós, na nossa alma, no nosso interior, onde muitas vezes ninguém está vendo. Jesus já conhece, Jesus já sabe. Então, a gente percebe que o Senhor faz questão de procurar e recuperar as suas ovelhas. Ele cuida de nós e cuida de nós com todo o cuidado. Ele sabe o que se passa no nosso coração, ele sabe o que nós estamos vivendo, ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós temos necessidade. Então nós podemos confiar plenamente nele, porque a gente sabe que ele cuida de nós. Ele não é como um ser humano débil, que muitas vezes promete uma coisa e não cumpre. Ele não é como as pessoas, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É claro que ele usa pessoas, sim, para nos pastorear. É claro que o Senhor Jesus, ele também ergue bons pastores, mas nós precisamos ter sempre em mente que o Senhor Jesus é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso soberano pastor. Ele que cuida das nossas vidas, ele zela pelas nossas vidas. E nós vemos isso quando o versículo diz: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então a gente sabe que ele procura. É como outro versículo da palavra diz, que ele procura os fiéis da terra. Nós sabemos que o Senhor está à procura de ovelhas. E ele fala, quem comigo não ajunta espalha. Então que nós venhamos a ajuntar para o reino de Deus. Que nós também estejamos à procura das ovelhas do Senhor, que nós também estejamos à procura das ovelhas que estão fora do aprisco, que estão ali perdidas, desgarradas, que estão precisando ser pastoreadas pelo Senhor Jesus. E outra coisa que a gente percebe também é o cuidado do Senhor com seu rebanho, e isso a gente vê quando o versículo diz: Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, nós percebemos aqui esse cuidado do Senhor com o seu rebanho, que é um cuidado supremo. O Senhor sabe daquilo que nós temos necessidade. O Senhor Jesus é o nosso bom pastor e ele cuida de nós. Ele prometeu cuidar de nós e nos ajuntar em seu rebanho e nos alimentar em pastos verdejantes. Mas nós também precisamos querer esse bom pastoreio dele. Nós precisamos também querer ser alimentados com esses pastos verdejantes, né? E como nós sabemos que nós estamos querendo, né, ser pastoreados por ele? Quando nós obedecemos a sua palavra. A gente sabe, né, que quando a ovelha está desgarrada, ele vem em busca, ele não poupa esforços para recuperar aquela ovelha. Mas nós sabemos também que nós não podemos ser ovelhas fujonas, ovelhas que ficam ali todo dia escapando da presença do Senhor, ovelhas que não passam tempo com o bom pastor, ovelhas que não fazem questão desse bom pastoreio de Jesus. Então nós precisamos sim entender esse cuidado, saber que é o Senhor que cuida de nós, saber que é o Senhor que cuida das nossas vidas, mas também fazer questão de estar sempre perto dele. Aqui ele está falando
falando que ele ia buscar as ovelhas, livrar de todos os lugares para onde elas tinham sido dispersas, onde elas tinham sido espalhadas. E a gente percebe isso até no Antigo Testamento mesmo, quando os judeus tinham sido espalhados para todos os cantos da terra. E o Senhor torna a trazer, ele tem essa promessa, que ele ia tornar, congregar aquele povo na sua terra. E no espiritual nós sabemos disso também, que o Senhor quer congregar, ele quer ajuntar a sua igreja celestial, a sua igreja soberana. E a gente sabe que nós precisamos sim também fazer a nossa parte. Para as promessas se cumprirem nas nossas vidas, nós também precisamos pagar um preço. Nós não podemos ser pessoas rebeldes, pessoas duras de coração, pessoas que só pensam em si mesmas, na sua própria vontade. Então nós sempre precisamos enxergar esse cuidado pastoral do Senhor sobre as nossas vidas, enxergar esse cuidado supremo do Senhor, mas também se colocar nesse lugar de submissão, se colocar nesse lugar de obediência, se colocar nesse lugar de fazer a vontade de Deus, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E nós percebemos também a congregação feita pelo bom pastor. E isso a gente percebe quando o versículo 13 diz assim: Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Então, como eu estava falando, todo aquele povo, todos aqueles judeus, aqueles israelitas, eles iam ser congregados de novo na sua terra. Por mais que por consequências de pecados, eles tinham sido ali espalhados por diversos países, o Senhor ia tornar a trazer. E a gente vê o cumprimento dessa profecia até os dias de hoje. Mas nós sabemos que Jesus congregará suas ovelhas de todas as nações, de todos os lugares, os fiéis da terra, aqueles que perseveraram em seguir a sua palavra, os seus filhos. Isso se cumpre na história de Israel, quando os judeus são espalhados por toda a terra, o Senhor congregou os judeus em Israel, está ajuntando aquele povo. Mas o Senhor vai nos já juntar e nos levar para o céu. Nós sabemos que aqui não é a nossa pátria permanente. Aqui nós estamos em uma jornada. Então nós vamos passar por encalços, por dificuldades, por adversidades, por provações, por tentações. Mas nós sabemos que a nossa pátria é celestial, é o céu. Então nós sabemos que um dia o Senhor vai congregar todas as suas ovelhas no céu. Nós sabemos que um dia todos os filhos do Senhor vão estar ali cantando Santo, 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 Santo. Porque nós sabemos que por causa dele, pela graça dele, pelo sacrifício dele, porque ele nos buscou quando nós estávamos desgarrados, porque ele nos amou, porque ele se sacrificou em nosso lugar, nós podemos sim nos apresentar com vestes santas perante ele. E nós sabemos também que o Senhor, ele nos apacenta. O apacentamento do Senhor é uma coisa que nós não podemos negar. As duas características que nós vamos ler aqui nesses versículos são muito importantes, porque é com essas duas características que nós vamos perceber se nós estamos sendo apacentados pelo Senhor ou não, se nós estamos indo apenas pela nossa própria vontade, vivendo a vida que nós queremos para nós. E isso a gente percebe quando o versículo diz: Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Então a gente percebe aqui nesse versículo duas marcas, o descanso e o alimento. A gente sabe aqui que o Senhor ia nos sustentar com o melhor da terra. E a gente vê isso até na palavra, que ele ia nos mostrar tesouros escondidos. E para Deus nos mostrar esse tesouro escondido, para Deus nos alimentar com esses pastos verdejantes, para Deus nos dar o melhor da terra, nós precisamos ter um relacionamento com ele. Porque Deus é um Deus relacional. Ele quer que nós venhamos nos aproximar diante dele todos os dias, nos apresentar diante do trono da graça. Nós precisamos dedicar toda a nossa vida aos pés dele. E sempre pedir para ele nos conduzir, para ele nos guiar, para ele nos dar a mente de Cristo, para ele fazer com que nós tenhamos a natureza dele e não a nossa, porque a nossa natureza ela é carnal, ela é humana, ela é pecaminosa, mas a natureza dele não, é santa, é perfeita, é celestial. Então, a gente percebe aqui que esse descanso só é alcançado quando nós estamos debaixo do pastoreio do bom pastor. A gente não consegue esse descanso vivendo a nossa própria vontade. A gente não consegue esse descanso vivendo como o mundo vive, como o diabo quer que nós vivamos. Não, esse descanso só é alcançado quando nós realmente estamos debaixo de submissão perante o Senhor Jesus. Esse descanso nós só podemos desfrutar dele quando nós obedecemos ao Senhor Jesus. E esse alimento, como a gente percebe aqui que ele fala que eles terão bons pastos nos montes de Israel, a gente só terá esses bons pastos aqui na palavra do Senhor, porque nós somos o Israel espiritual. Nós só iremos ter esses bons pastos se nós nos dedicarmos em ouvir a palavra do Senhor.
se dedicar em passar tempo com o Senhor, se dedicar para a honra e para a glória dele, se dedicar em ler a palavra, se dedicar na oração, em jejuns, em súplicas. Somente assim teremos esses bons pastos, né? Somente assim nós teremos debaixo da autoridade de Jesus. Porque não adianta a gente falar assim, eu estou debaixo da autoridade de Jesus, eu estou dentro do rebanho dele, eu estou dentro do aprisco, e a gente viver a nossa vida do jeito que a gente acha certo, e a gente não ler a palavra, não orar, e achar que somente pelo rito religioso, ou só porque a gente acha que a gente está bom, que a gente realmente está. E não é bem assim. A gente sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais afiada que espada de 2 gumes, e que divide juntas medulas. Então nós sabemos que o Senhor, a palavra dele é espada, e ele é o fogo consumidor. Então, que a gente não venha ter essa condenação nas nossas vidas, como os infiéis vão ter naquele dia, mas que a gente possa realmente ser alimentados pela palavra dele. E aquilo que vem como uma correção, como uma disciplina, que a gente possa dar ouvido também, que a gente possa dar ouvido à voz dele e que a gente possa obedecer tudo aquilo que ele nos manda. Outra coisa que a gente percebe é Jesus como bom pastor, e isso a gente percebe quando o versículo diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então a gente percebe aqui que Jesus é o nosso bom pastor, que inclusive deu a sua vida por nós. Por amor, porque como a palavra mesmo fala, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e que ele nos amou primeiro. Então, no 3º dia ele ressuscitou e ele vive eternamente, mas ele pagou o preço pelas nossas vidas, ele pagou o preço pela nossa redenção, ele não negociou, ele não quis passar adiante aquilo que era uma responsabilidade dele. Então a gente percebe aqui que Jesus é o nosso bom pastor e ele dá a sua vida em nosso lugar. Jesus é aquele que nos guarda, mas ele quer também que a gente esteja em obediência. Jesus é o nosso bom pastor, mas nós precisamos querer ser pastoreados por ele e não querer ser pastoreados pela nossa própria vontade. Outra marca do pastoreio de Cristo também sobre as nossas vidas, nós que somos ovelhas do rebanho dele, é o socorro bem presente. Nós sabemos que o Senhor é o socorro bem presente nos tempos de angústia e nos tempos de tribulação. Nós sabemos que Jesus é tudo o que nós precisamos e ele é o socorro bem presente em qualquer circunstância. Repare na atitude do mestre. A gente vai ler agora o versículo que vai estar explicando aqui esse socorro do céu, que de acordo com cada ovelha, ele será a resposta. Então, ou seja, o Senhor, para todos os problemas, ele tem resposta. Na palavra dele, a gente encontra resposta para tudo, para todas as circunstâncias, para todas as situações. Então, a gente vai perceber aqui essa marca bem profunda, esse socorro que nós precisamos ter, nos tempos que muitas vezes nós estamos aflitos, mas onde ele é a resposta. E isso a gente vê quando o versículo diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então a gente percebe que o Senhor, ele fala que ele vai apacentar sim, que ele vai tornar a trazer, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai ligar ali aquela que tiver ali com a patinha quebrada. Mas a gente sabe também que o Senhor vai vir com juízo, porque ele é o justo juiz. É claro que vai ter um dia reservado para isso. O dia do juízo vai ser o dia do acerto de contas, onde todos nós vamos estar perante o tribunal divino. Mas a gente vai continuar falando aqui desse socorro bem presente durante esse ponto aqui, que o cuidado do Senhor. O Senhor não fala assim, olha, você vai estar aí quebrado mesmo. Às vezes não é uma enfermidade física, mas é uma enfermidade da alma, algo espiritual. E aí o Senhor não fala assim, olha, você vai ficar assim mesmo quebrado aí, não tem problema não, o importante é que você está no aprisco. Não, ele vai tornar a trazer, ele vai ligar, ele vai fazer a obra, porque a gente sabe que de nós mesmos nós somos impossibilitados. A nossa natureza humana, ela de nada aproveita, né? Como a palavra mesmo fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Se a gente ficar apenas no humano, na carne, a gente não pode nada. Mas o Senhor, ele quer que a gente tenha fé. Ele mesmo fala que o justo viverá da fé. E ele é aquele que faz a obra nas nossas vidas. A gente não pode achar que a obra de Deus só é cumprida nas nossas vidas quando a gente corre atrás, quando a gente toma atitudes precipitadas, quando a gente vai fazer a nossa vontade. Não. O Senhor, ele fala, né, que ele está trabalhando, o Pai trabalha e Cristo trabalha também. Então nós sabemos que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam.
confiam. Então, ele é um socorro bem presente e a gente não pode nunca ficar com medo de se apresentar perante ele, mesmo quando nós estamos aflitos ou com algum problema. Aí que nós precisamos correr em direção ao trono da graça, para que ele sim venha nos alimentar com as palavras dele, com os pastos verdejantes e entregar essa situação, entregar esse problema ao Senhor, porque ele vai vir com resposta e até a forma como ele quer que a gente age, ele vai nos revelar. Não vai ser a nossa vontade, não vai ser a ansiedade, não vai ser o medo, não vai ser a ira. Não, ele não quer que a gente haja com nada disso. Ele quer que a gente haja de forma espiritual. E a gente percebe, né, o Senhor como justo juiz, como eu falei, que um dia todos nós iremos nos apresentar perante ele, e mesmo com todo amor e cuidado pelo rebanho, o Senhor Jesus continua sendo justo e exercerá o seu juízo entre ovelhas e ovelhas. Então, quando ele fala que a gorda e a forte ele vai destruir, são aquelas ovelhas que não dão frutos, são aquelas ovelhas que não fazem outras ovelhas, são aquelas ovelhas que estão ali no aprisco somente para encher a barriga, mas elas não estão ali para frutificar para o reino, para ajudar as outras, para fortalecer aquelas que precisam ser fortalecidas. Elas não estão ali procurando ajuntar junto com o bom pastor, muito pelo contrário, elas estão ali para destruir outras, né? Ou então ali para querer atrapalhar outras. São os bodes que ficam muitas vezes no meio do rebanho. Mas o Senhor, ele não tem compromisso com os bodes. Ele não tem compromisso com o Judas da vida, mas ele tem compromisso com seus filhos. A palavra fala que o Senhor conhece todos aqueles que o pertencem. Ele quer que todos sejam dele. O Senhor Jesus quer que todas as pessoas vão para o céu, mas muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos à sua voz. E aí aquele momento de rebeldia, que a pessoa passa a vida inteira ali sendo rebelde, sendo desobediente, tendo um coração duro e não quer mudar. Ela vai ter a consequência daquilo que ela plantou. Então que a gente venha sempre ter em mente que o Senhor é um pai amoroso, ele é um pastor amoroso, ele cuida do seu rebanho, ele é o bom pastor, ele alimenta, ele cuida, ele zela, ele vai atrás da que está perdida, mas ele também é o justo juiz. Então a gente não pode pensar que a gente engana a Deus, né? A gente não pode pensar que, o Senhor não tá vendo isso, não. Não, o Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe daquilo que está acontecendo. Então, o Senhor, ele é aquele que nos reveste também. E nós precisamos ter essa natureza de Cristo. Nós precisamos estar, sim, com a nossa mente sempre fixa. O Senhor cuida de mim. Mas se eu desobedecer a Ele, sabendo que eu estou ali em desobediência, também vou ter que prestar contas. E essa é a mensagem que eu tenho para a vida de vocês. Que nós sempre possamos nos colocar nesse lugar de obediência e de submissão perante o Senhor Jesus, né? Que a gente não venha a ser os bodes do rebanho ou as más ovelhas, mas que a gente sempre possa ser aquelas ovelhas ali que vão ser apacentadas por Ele, que vão estar ali ajuntando para o reino, consolando outras ovelhas, fortalecendo outras ovelhas e dando bom testemunho. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!